E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos obter a razão giromagnética que vai nos auxiliar na sequência do estudo da magnetização dos materiais. Até aqui, em nosso modelo clássico, vimos que a magnetização dos materiais, através de um campo magnético aplicado, se dá através de correntes elétricas microscópicas, chamadas correntes de Ampère. Neste modelo, podemos imaginar um átomo híbrido, no qual os elétrons descrevem órbitas circulares ao redor de seus respectivos núcleos, respeitando certas regras de quantização, assim como ocorre no modelo do átomo de Bohr. Sendo assim, imagine um átomo no qual o elétron, de carga -e e massa me, descreve uma órbita circular de raio R no sentido anti-horário, conforme ilustrado na figura. Sendo assim, a corrente elétrica convencional, representada por I, está orientada no sentido horário, conforme ilustrado. Conforme vimos em vídeos anteriores, o vetor momento de dipolo magnético associado à órbita do elétron ao redor de seu respectivo núcleo é dado pela intensidade de corrente elétrica I vezes a área S, delimitada pela órbita circular de raio R, na direção do versor N. O versor N é um vetor orientado na figura de acordo com a regra da mão direita. Colocando os dedos na mesma direção e sentido da corrente elétrica de intensidade I, observe a figura, vemos que o versor N aponta verticalmente para baixo. Consequentemente, ele está orientado na mesma direção, porém sentido oposto ao eixo Z. Logo, o vetor momento de dipolo magnético orbital está orientado nessa mesma direção e sentido. A intensidade de corrente elétrica I, conforme vimos anteriormente, pode ser calculada pela razão da quantidade de carga que atravessa certa área de seção transversal num dado intervalo de tempo. Neste caso, a quantidade de carga elétrica é simplesmente a carga do elétron, representada por E. E o intervalo de tempo é o período do movimento circular. E com isso, vemos que a intensidade de corrente elétrica I é dada pela razão E sobre T. Sabendo que a força elétrica, uma força central, representa a resultante centrípeta ao longo do movimento do elétron, eu posso afirmar com segurança que o módulo de sua velocidade v permanece constante ao longo de toda a órbita circular. Logo, eu posso calcular a velocidade v da seguinte forma: 2πr sobre o período. Consequentemente, o período do movimento fica dado por 2πr sobre V. Levando a expressão do período na expressão da intensidade de corrente elétrica I, vemos que I é igual a E sobre T, portanto, I é igual a E vezes V sobre 2πr. Levando agora a expressão de I na expressão do vetor momento de dipolo magnético orbital, vemos que o vetor M fica dado por I é igual a E vezes V sobre 2πr vezes a área S, simplesmente πr², N versor. Simplificando π e o raio R, vemos que o vetor momento de dipolo magnético orbital associado à órbita circular do elétron ao redor de seu respectivo núcleo é igual a E vezes V vezes R sobre 2 na direção do versor N. Muito bem? Recordando agora que o vetor momento angular orbital, representado pelo vetor L, é dado pelo produto vetorial entre o vetor posição do elétron, representado pelo vetor R, e seu vetor momento linear P, vemos que o momento angular orbital é dado por... Então vamos analisar a figura agora.
Perceba o seguinte, o ângulo entre o vetor r e o vetor velocidade é igual a 90 graus. Consequentemente, você vai encontrar o módulo do vetor r, simplesmente r, vezes o módulo do vetor momento linear, dado pela massa do elétron vezes o módulo de sua velocidade v, vezes o seno de 90 graus, que é igual a 1. Esse vetor, portanto, está orientado agora na mesma direção e sentido do eixo z. Observe por quê. Ao aplicar a regra da mão direita a esse produto vetorial, você vai encontrar o seguinte. Colocando a palma da mão na mesma direção e sentido do vetor r e girando-a de encontro ao vetor velocidade, lembre-se que esses dois vetores estão no mesmo plano, o polegar se orienta na mesma direção e sentido do eixo z. Consequentemente, o vetor L se orienta na mesma direção e sentido do eixo z. Vamos ilustrar esse fato na figura em questão. Logo, eu posso escrever que o vetor momento angular orbital é igual a R vezes V vezes ME na direção do versor Z, na mesma direção e sentido do eixo Z, e, portanto, ele está orientado em oposição ao versor N, conforme eu ilustro na expressão obtida. Muito bem? Podemos agora, enfim, relacionar esses dois vetores. Observe a figura. Eu vou escrever o vetor momento angular orbital da seguinte forma. Nós temos agora menos ME, então menos ME, que multiplica R vezes V N versor. R vezes V N versor corresponde a 2 vezes o vetor Mzinho sobre E. Portanto, o vetor L é igual a menos ME, que multiplica 2 vezes o vetor M, 2 vezes o vetor M sobre E. Muito bem? Sendo assim, o vetor momento de dipolo magnético orbital é dado por. Então, nós temos agora menos E sobre 2ME, em que ME é a massa do elétron, vezes o vetor L. Observe a expressão obtida e todo o cálculo realizado até aqui. Por meio dessa expressão, nós podemos concluir que o vetor momento de dipolo magnético orbital, que surge devido à corrente elétrica microscópica produzida pela movimentação do elétron ao redor do núcleo do seu respectivo átomo, é diretamente proporcional ao vetor momento angular orbital. E a constante de proporção é chamada de razão giromagnética clássica e ela é representada simplesmente por gama. Portanto, a razão giromagnética clássica é dada por menos E, menos a carga do elétron, sobre 2 vezes o valor de sua massa. Muito bem? O sinal negativo se refere ao fato do vetor M e o vetor L serem antiparalelos, conforme eu ilustro na figura. Muito bem? Observe mais uma vez os resultados obtidos e todo o cálculo realizado até aqui. Dando sequência, a mecânica quântica nos leva a uma relação idêntica entre os vetores M e L associados à órbita do elétron em torno de seu respectivo núcleo. E com isso, surge naturalmente a pergunta: por que essa demonstração não é válida? A resposta é simples. O modelo híbrido do átomo que estamos utilizando aqui é incompleta e, portanto, nos leva a resultados que não estão de acordo com a experiência. Além do momento angular orbital,
o elétron também possui, devido à sua existência, um momento angular de spin ou simplesmente spin, representado pelo vetor S. Associado a este vetor, existe o vetor momento de dipolo magnético de spin, representado pelo vetor μs. E a relação matemática entre eles se dá através dessa expressão. O vetor μs é igual a -e sobre a massa do elétron vezes o vetor S. Note que a razão giromagnética advinda do spin corresponde ao dobro da razão giromagnética clássica. Imaginando agora o elétron como uma esfera rígida microscópica, o que não corresponde de fato com a realidade, nós podemos representar esses dois vetores da seguinte forma. O vetor μs está orientado na mesma direção e sentido do campo magnético gerado pelo elétron. E o vetor S, o vetor spin, é antiparalelo ao vetor μs, conforme eu ilustro na figura. Apesar do nome spin, o elétron não gira em torno do seu eixo como um peão. Além do elétron, o próton e o nêutron também possuem um momento angular de spin e um vetor momento de dipolo magnético de spin associado. No entanto, essas duas partículas contribuem muito pouco para a magnetização dos materiais, pois o módulo do vetor μs ou o módulo do vetor S é cerca de 1000 vezes menor do que a contribuição dada pelos elétrons. Muito bem? Com isso, a partir deste estudo, vemos que os elétrons podem gerar campo magnético através da corrente elétrica estabelecida em um fio, através do vetor momento de dipolo magnético orbital e através do vetor momento de dipolo magnético de spin. Nos próximos vídeos, eu vou reunir todos esses conceitos na sequência do estudo da magnetização dos materiais. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima!